Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que me assiste, eu sou o evangelista Rubenson Mundel, estou hoje aqui para ministrar a 7ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Lição essa que data do dia 18 de fevereiro de 2024. Nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Essa aqui é a nossa revista, então chegamos à aula de número 7, que traz por título O Ministério da Igreja. O nosso texto áureo está em Efésios 4:11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, do capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Vamos concluindo a nossa parte introdutória. Nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema na lição de hoje. E você que está sempre comigo, é um privilégio, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui comigo. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Você que está chegando agora é muito bem-vindo por aqui também. Você que está sempre comigo, eu sempre te peço, confira se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Se porventura ainda você não for inscrito, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho para todas as notificações e, se possível, deixe um like nessa videoaula. Você que está chegando agora, quem sabe estava procurando pela 7ª aula da Escola Bíblica Dominical e o algoritmo do YouTube te trouxe até o meu canal do YouTube. Você não precisa se inscrever ainda, eu te peço apenas que você assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, algo que eu ministrar, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você pensa se inscreve ou não aqui no meu canal do YouTube. Eu também já quero de imediato pedir escusas aos irmãos. Essa videoaula era para ter sido postada na semana passada, mas eu estava em viagem. Eu viajei praticamente a semana toda. Eu cheguei sábado à noite em casa, fiquei domingo. Hoje eu estou gravando essa videoaula na segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Agora de manhã, pela manhã, eu vou viajar hoje à tarde de novo. Então, essas 2 últimas semanas estão sendo bem corridas, mas fica aqui o meu esclarecimento, o meu disclaimer, e peço escusas aos irmãos que me perdoem por não ter postado essa videoaula já semana passada. E hoje de manhã, agora na segunda-feira mesmo, estou gravando a videoaula de número 7 e já vou também aproveitar para gravar a videoaula de número 8 e posto tudo agora no início da semana aos queridos irmãos. Vamos então adentrar os nossos tópicos e subtópicos? Tópico 1, o ministério sacerdotal de todo crente. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como se segue. 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4, Jó capítulo 1 e assim por diante. Número 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa
função, referência, Gênesis capítulo 12. Número 3, Israel como nação foi posta como sacerdote para os outros povos, referência, Êxodo capítulo 19. Número 4, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Isso está lá em Êxodo 28 e Números capítulo 3. Um comentário a se fazer sobre isso é que o versículo, os versículos ali que eu citei todos agora no subtópico 1, eles reforçam a ideia de Israel como um reino sacerdotal, conforme mencionado já no texto inicial, indicando a posição especial do povo de Israel diante de Deus. Então, o que Deus queria? Deus queria, no final das contas, era que a nação de Israel fosse o sacerdócio universal para o mundo. Mas Israel, diante do Sinai, a Bíblia diz que o Sinai fumegava, saíam raios, relâmpagos, trovões do Sinai e o monte tremia. A Bíblia diz que o povo temeu, o povo ficou com medo e disse a Moisés: sobe, Moisés, e fala tu com Deus, e o que Deus falar contigo, tu replica para nós, e tu nos será então por Deus, e aquilo que tu disser, nós faremos. E nesse momento então, que Deus elege a tribo de Levi, e vai eleger também a família de Arão e os seus sucessores, para ser então não agora um sacerdócio universal para o mundo, mas um sacerdócio para Israel. Então, em vez de Israel ser sacerdócio para o mundo, a tribo de Levi tomou esse sacerdócio para ela, e a tribo de Levi foi sacerdote para Israel. Então, aí está a prática na antiga aliança. Vamos adiante. Subtópico 2, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, Isso está lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, ou uma tribo, ou uma nação é detentora do sistema sacerdotal. E a Bíblia fala sobre Cristo, que ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio agora não repousa mais sobre uma família, ou sobre uma tribo, ou sequer mesmo sobre uma nação. O sacerdócio agora repousa sobre Cristo. Ele é o sacerdote eterno. Glória a Deus. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E tem várias referências. 1 Pedro 2, Apocalipse 5, Jeremias 31. Todos falam acerca desse sacerdócio recaindo sobre os ombros da igreja. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo a Deus. Romanos, Paulo escrevendo a sua belíssima carta à igreja de Roma, capítulo 12, ele vai dizer que o culto, ele é racional. Cada um oferece o seu. E ele vai dizer que a gente deve oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Glória a Deus. Continuando. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Intercedemos pelos outros. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E mantemos comunhão direta com Deus. Então, na antiga aliança, tudo isso era mediado pelo sacerdote que era da tribo de Levi, que era da família de Arão, que era ou Arão ou seus descendentes diretos. Agora, na nova aliança, a gente não precisa mais do intermediário. Cada crente é um sacerdote, tanto para si como para dentro da sua própria casa. Um texto interessante é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios, agora não mais animais, mas espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio, não de uma pessoa qualquer, mas por intermédio de Jesus
Cristo. O que Pedro está falando, e esse versículo de 1 Pedro reforça a ideia do sacerdote ou do sacerdócio universal dos crentes, destacando também a oferta de sacrifícios espirituais, conforme o texto já nos explanou. Então, o que a gente entende é que eu, você, cada um de nós somos um sacerdote que oferecemos sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode bendizer o nome do Senhor? Vamos em frente. Subtópico 3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Então, os católicos têm essa ideia errônea de que o Papa, ele é um sucessor direto de Pedro. E na visão deles, Pedro, ele era então o apóstolo dos apóstolos, o líder da igreja, a pedra fundamental da igreja. O que a gente que é protestante, a gente não entende dessa forma. A Bíblia não entende dessa forma. Os pais da igreja não entenderam dessa forma. E os próprios apóstolos rejeitam essa ideia. Pedro não é e nunca foi a pedra do sustentáculo da igreja. A pedra fundamental da igreja, onde a igreja está edificada, é Cristo. Eu vou repetir. A pedra fundamental, aonde o edifício da igreja, espiritualmente falando, é edificada, é Cristo. Eu creio que quando, quem sabe, alguém está se perguntando agora, mas irmão, Jesus falou, verdadeiramente tu és Pedro, e sobre esta pedra, é verdade, Jesus falou, mas a didática foi mais ou menos assim, verdadeiramente tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele próprio, eu edificarei a minha igreja. E Pedro vem do grego Petros. A tradução de Pedro é Petros. E a tradução de Petros é pequeno fragmento de pedra. O que Jesus estava dizendo é, olha Pedro, você é um pequeno fragmento da pedra, da rocha, que sou eu. Então, verdadeiramente tu é um fragmento, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós não estamos fundamentados, nós não estamos firmados sobre braço de carne, sobre braço humano. Nós estamos fundados na rocha, que é Jesus Cristo. Você pode bendizer a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Vamos em frente. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma do século XVI. Para o reformador alemão, abre aspas, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja, fecha aspas. Continuando, a reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu seu slogan no sola scriptura, ou somente a escritura. Nas páginas das escrituras sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. E um texto importante para concluirmos o tópico 1 se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27, que diz: e quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nela, como também ela vos ensinou. O que esse versículo destaca e dá ênfase na direta comunhão de cada crente com Deus, um aspecto resgatado, esse sim, da reforma protestante, enfatizando a importância da relação pessoal de cada crente com Deus, sem a necessidade, como já falei antes, de um
intermediário e hierárquico. Então, cada crente é responsável pela sua vida espiritual. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia cada um dará conta de si mesmo. Naquele dia a gente não vai poder dizer, mas o irmão não, mas o pastor não, mas o pregador, mas não tem nada disso. Aqui, meu irmão, cada um é responsável pela sua própria vida espiritual. Glória a Deus. Está aí então o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para nossa vida, casa e família do tópico 1, e eu já quero avançar contigo ao tópico 2 dessa lição. Tópico 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O tópico 2 tem 2 subtópicos. O primeiro deles, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. E agora a lição vai abordar cada um deles. Eu quero abordar também. A primeira lição vai abordar o apóstolo, alguém enviado em uma missão, de acordo com Mateus 10, Lucas 22, Atos 13. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, também Atos 1, ter visto o Senhor, Atos 9, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. Então, o primeiro ministério, o apóstolo. O segundo, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exorta e consola, Atos 15, e trazia a revelação do futuro, Atos 11. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos podiam exercer o dom de profecia. Então há uma distinção entre, de fato, alguém que é e tem o ministério profético e alguém que tem o dom de profecia. Existe essa distinção. O terceiro ministério, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos capítulo 8 nos mostra isso. O quarto e o quinto ministério, pastores e mestres ou doutores. O pastor possui a função de apacentar, O pastor é aquele que apacenta, que cuida, que zela, que vela pela ovelha. Enquanto o mestre é o que ensina, E eu sempre faço a alegoria dos dedos. Pense os 5 ministérios, porque é um ministério quíntuplo, como 5 dedos da mão. O apóstolo é o primeiro. Por que ele é o dedão? Porque ele é o único ministério que toca todos os outros. O apóstolo. O segundo ministério é o profético. Quem nunca recebeu a profecia? Assim diz o Senhor, o dedo do profeta. O terceiro dedo, ele é o mais longo. Perceba, ele é o dedo do evangelista. Por que ele é o mais longo? Porque o evangelista é o que vai mais longe, ele vai mais à frente, ele vai mais além, atrás das almas. O quarto dedo é o dedo da aliança, o dedo do pastor, que tem aliança com as ovelhas, que cuida, que zela, que vela, que protege, que alimenta as suas ovelhas. E o quinto e último ministério é o ministério do mestre, do doutor. Ele é o menorzinho em relação aos outros. E quem sabe alguém está dizendo agora, assistindo essa videoaula: irmão, o meu ministério é de mestre, o meu ministério é de doutor, eu sou aquele que ensina, eu sou o menorzinho. Irmão, você pode até ser o menorzinho dos 5 ministérios, mas perceba que os outros 4 ministérios estão apoiados sobre o conhecimento, a sabedoria do mestre. Glória a Deus. Então esses são os ministérios quíntuplo. Glória a Deus. Vamos em frente.
Subtópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído, o diaconato, melhor dizendo, foi instituído. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. O sentido do verbo grego diaconeio é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir. Em Atos 6:1, à luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então os diáconos foram instituídos primeiramente para atender os órfãos, as viúvas, enfim, a necessidade social da igreja. Então essa é a função do diácono, ele é a função de servir os necessitados na esfera social da igreja. Vamos em frente. Por outro lado, o presbíteros, ou traduzindo como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciões que presidem as igrejas. E esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia função pastoral. Glória a Deus! Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família e ministério do tópico 2. E eu já quero avançar contigo ao tópico 3 dessa lição. Tópico 3. As qualificações para o ministério. O tópico 3 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, 1 Timóteo 3. Ser irrepreensível, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, 1 Timóteo 3:10, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, o que Paulo está dizendo é que pessoas apegadas ao dinheiro, pessoas que têm muitas áreas em que podem ser repreendidas, pessoas que têm algum tipo de escândalo público, estão desqualificados ao ministério. Então, essa é a orientação bíblica para os ministros de Cristo. Um texto importante é o texto de Tito, capítulo 1, verso 7 e verso 8, que diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si mesmo. Se você se enquadra nessas qualificações, então você está habilitado a ser um dispenseiro de Deus. E esse versículo também reforça as qualificações morais, destacando a necessidade de um comportamento, irmão, é um comportamento irrepreensível e ético, para que desejamos servir a Cristo. Isso é indispensável. E também ao ministério, quem deseja o ministério, a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja, mas saiba que a tua conduta, ela tem que ser irrepreensível. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2, qualificações agora de natureza social. Falamos das qualificações de natureza moral, agora social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza sociais, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser
soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Primeiro capítulo de Tito, verso 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra os outros, desqualificando, melhor dizendo, para ser um ministro de Cristo. Então, uma pessoa que reúne essas características, que é arrogante, teimoso, presunçoso, irascível, truculento, violento, de temperamento colérico, é uma pessoa que está desqualificada ao ministério e a ser um ministro de Cristo. Porque isso, e pessoas assim, elas não podem estar à frente de uma igreja, elas não podem estar à frente de um santo ministério, porque elas não controlam nem a si mesmas, elas não têm controle sobre o seu temperamento, sobre o seu modo de agir, quanto mais terão sobre a igreja de Deus. Então essas qualificações são qualificações que acabam desqualificando a pessoa para o santo ministério. Então você percebe e entende o que eu estou falando? Mas, irmão, quem sabe alguém esteja dizendo: irmão, mas eu tenho muitas dessas qualificações que acabam me desqualificando. Irmão, ore a Deus, jejue, busque ao Senhor, se consagre, leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo que mude o teu temperamento e você se esforce para mudar. E você vai passar de alguém que está na fila dos desqualificados para a fila dos qualificados, porque o Espírito Santo é quem capacita, é quem chama, é quem orienta e é quem dirige os obreiros de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos até aqui. Então, meu irmão, minha irmã, você que deseja o episcopado, excelente coisa almeja, mas se qualifique, se policie. Você precisa ler a Bíblia, observar a Bíblia e enxergar na Bíblia um meio para uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Com a ajuda do Espírito Santo, com a capacitação de Deus, você vai ser alguém qualificado ao santo ministério. E eu encerro o tópico 3 com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura. Eu vou repetir, eu preciso repetir isso. Procura, eu vou repetir mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo, meu irmão e minha irmã, destaca a responsabilidade de cada um de nós de se apresentar a Deus como obreiro aprovado, enfatizando também a importância das qualificações morais e espirituais para o ministério, conforme discutido nesse tópico de número 3. Então, meu irmão, minha irmã, prepara-te e procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Esse é o conselho do Espírito Santo para a nossa vida nesse dia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério do tópico de número 3. E eu já quero ir adiante contigo. Conclusão. Nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos.
Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. E eu termino dizendo que, ao explanar as qualificações para o ministério, observamos que estas são tanto de natureza moral quanto social. As cartas pastorais, especificamente, eu vou citá-las, 1 Timóteo, Tito, oferecem orientações claras sobre o caráter irrepreensível e a conduta ética ilibada e necessária para os líderes da igreja. Em síntese, meu irmão, concluímos que o ministério na igreja é um dom de Deus, concedido àqueles que atendem às qualificações estabelecidas na Escritura. Eu repito, eu vou repetir, irmão, porque muitos falam às vezes, mas fulano é escolhido, fulano é preferido, Deus tem mais atenção por... Não tem nada disso, irmão. Eu vou repetir. Eu quero concluir mais uma vez que o ministério na igreja é um dom de Deus, concedido, observe, concedido àqueles que atendem às qualificações estabelecidas na Escritura Sagrada. Cada aspecto do ministério, meu irmão, seja o de sacerdócio universal dos crentes, o ministério quíntuplo, a estrutura ministerial ou as qualificações destacadas, a soberania de Deus na organização e capacitação da sua igreja para cumprir o seu propósito divino na terra. Então se capacite, se prepare, se qualifique, se apresente a Deus como obreiro do que se envergonhar, mas sempre tenha em mente que a direção da igreja está sob o domínio de Deus, e é o próprio Deus que direciona, dirige, conduz a sua igreja. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 7. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, meu irmão, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative o sininho para todas as notificações, deixe a sua mãozinha no like abaixo dessa videoaula. E eu também quero te lembrar, agora no final, que esse vídeo é patrocinado pela loja SM Moda Cristã. É uma moda evangélica, de moda evangélica. Ela atende tanto aos irmãos quanto às irmãs. Tudo que os irmãos precisam para se vestir bem, com decência, com pudor, elegantes, você encontra na loja SM Moda Cristã. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o telefone de WhatsApp da loja, onde você pode chamar o vendedor, você pode falar com eles. Eu também vou deixar o Instagram da loja. Essa loja fica aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eles atendem todo o Brasil, enviam para todo o Brasil. Então você pode entrar no perfil da loja, você pode chamar no WhatsApp, o pessoal vai estar te atendendo com carinho, com dedicação. E aqui abaixo eu vou deixar o cupom Rubenson10. E usando esse cupom, você entra na loja, fala com o pessoal. Se você gostar de alguma coisa, usando o cupom Rubenson10, eles vão te dar a possibilidade de você fazer a primeira compra em 3 vezes no cartão, sem juros. Você pode fazer a sua compra abençoada, se vestir com uma roupa bem abençoada, bonita, com pudor, com decência, fazer um look especial e ainda fazer em 3 vezes o seu cartão de crédito sem juro, usando o cupom aqui do meu canal. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua casa, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus enche o teu celeiro, é que Deus abra a porta para você, é que você prospere em tudo quanto você for fazer, e que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.